Fernando, o papo sobre campo, sobre contratações, sobre o desempenho técnico do Grêmio, é, isso tudo vai ficar mais para tarde quando a gente conversar com o Romildo Bolzan. Mas já é legal a gente resgatar aqui algumas conquistas do Grêmio na última década, né? A gente começou a década aí com um título do Internacional, a Copa Libertadores, mas depois o que a gente viu foi uma troca até, né? O Inter que vinha muito bem, com duas conquistas próximas até de Libertadores, deixou um pouco a liderança aí dessa rivalidade que domina o Brasil, aí, não só o Rio Grande do Sul, mas deixou um pouco para trás essa liderança e o Grêmio conquistou título de Copa do Brasil, conquistou Libertadores, Recopa, além dos estaduais. E eu queria saber o que você acha das finanças. Você acha que as finanças acompanharam esse crescimento dentro de campo do Grêmio? É isso que a gente percebe quando a gente analisa o balanço do clube? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Quando você olha, principalmente ali até meados, né, da década, até 2015, né, você viu o Grêmio ali oscilando. Você vê, em 2010, o faturamento do Grêmio foi 108 milhões de reais, 10 anos atrás, 9 anos atrás. Ele dobrou em 2015 e dobrou de novo lá por 2019, né? A cada 5 anos, o Grêmio tem dobrado o faturamento. Essa foi a trajetória aí dos últimos, né, dos últimos períodos, né? E reflete muito essa escalada, né? O Grêmio, ele de uma certa maneira, ele está num ciclo virtuoso, né? No ciclo virtuoso, aquele em que os bons resultados dentro de campo melhoram o engajamento dos parceiros e dos torcedores. Esse engajamento gera aumento da receita, e esse aumento da receita melhora a capacidade de investimento do campo, né? Isso não é um negócio infinito, né? Isso é um negócio que ele pode ser cíclico, né? Pode ser recente até o momento em que ele se estabiliza, que é o que se vê nos grandes clubes europeus, né? Em geral, eles têm esse padrão, né? Que é quando você atinge um determinado padrão de excelência e de tamanho das suas operações, que você fica ali alimentando a operação, o campo, dentro de campo e o fora de campo vão se autoalimentando, né? O Grêmio é um dos clubes que no ano passado, a gente até chegou a falar sobre isso, era um dos clubes brasileiros que tinha instalado esse processo esse ciclo virtuoso, né? É óbvio que isso é muito mais visível no Flamengo, por exemplo, né? Que está com isso a todo vapor, mas o Grêmio, de uma certa maneira, também é um clube que está nesse ciclo. O ano passado não foi um ano tão vitorioso quanto os anteriores e tudo mais, mas é um clube que ele é protagonista, né? Ele é um clube que entra nos campeonatos sempre como um potencial candidato, né? Isso é o mais importante, né? Porque futebol é aquela coisa, né, cara? Ganha um só, né? Então o torcedor fica chateado e tal, mas o mais importante é você se manter no nível de... A grande questão, na verdade, são duas grandes questões, né? Primeiro que dois desafios que não estavam aqui de uma maneira visível ano passado, agora estão na mesa, né? Um deles é a Covid, né? Afeta todo mundo, quem se preparou mais tem um pouco mais de blindagem para enfrentar ela. Quem não se preparou e já estava com problemas, agora vai ter muito mais problemas. Já falamos diversas vezes sobre os efeitos da Covid, vamos ter que falar por um bom tempo. O que a gente percebeu no Grêmio foi o seguinte, quer dizer, o Grêmio vinha numa trajetória aí de alguns anos aí de crescimento consistente, né, contínuo, né, consistente da receita, e parece que agora ele deu uma parada para respirar, né? A despeito de ter havido um crescimento na maior parte das frentes de receita, o crescimento da receita total foi de 6%, né? Que é um pouquinho acima da inflação, e talvez demonstrando que a gente esteja meio próximo de algo como um teto de curto prazo, talvez. Eu digo pelo quê? Porque quando você olha para os números, você vê muito claramente de onde veio
problema, entre aspas, né? Quer dizer, o clube teve uma receita menor com venda de jogadores, esse foi o principal motivo para o não crescimento. Ó, nós temos até agora 6 clubes que divulgaram os balanços no Brasil. Grêmio, Inter, que a gente vai falar amanhã, Flamengo, Bahia, Fortaleza e Santos, né? Em todos os casos, até agora, a gente tem visto um crescimento expressivo de receita, mas crescimentos, assim, muito expressivos, né? A gente tem, Flamengo cresceu 75%, Bahia 80%, Fortaleza mais de 100%, Santos 80%, o Grêmio cresceu só 6%. Então ele certamente vai ter um crescimento abaixo da média do futebol brasileiro esse ano. Esse ano é um ano em que a taxa média de crescimento vai ser uma das maiores aí dos últimos anos, talvez menor apenas daquele ano em que a Globo fez a renovação dos contratos de TV. Aí já se vão, acho que uns 6, 7 anos para trás. Então ele deu uma certa pausa para respirar. Quando você olha e fala o seguinte, todas as receitas bateram no teto? Não. O efeito foi, o Grêmio vendeu menos jogador, teve uma receita 20% menor com venda de jogador, isso é um número significativo, né? Seriam aí, se ele tivesse estabilizado, seriam aí 20 milhões a mais na conta, ele teria crescido 11%, né? Vai lá, 12%, né? Mas também não seria um crescimento assim, também seria abaixo da média, né? Então, de uma maneira geral, os dois problemas que eu coloco como os desafios que se tem aí, né? É que quando você recua para 2 anos atrás, o ano passado o Grêmio faturou 400 milhões de reais, há 2 anos atrás o Grêmio faturou 350 milhões de reais. Quando você comparava com os topos, né, na faixa de 600 milhões, que eram Palmeiras e Flamengo, que estavam oscilando entre 500 e 600 milhões de faturamento, você tinha uma diferença, né, de faturamento substancial, que era uma diferença de faturamento, vai lá, os dois maiores estavam com 50% mais de faturamento em relação ao Grêmio, alguma coisa em torno disso. Só que hoje, a diferença do patamar que o Flamengo atingiu, que é quase R$1 bilhão de faturamento para o Grêmio, né, é mais que o dobro, é praticamente 150% de diferença, 30% de diferença. Então virou uma diferença de um nível muito grande, né? Então o que a gente viu ao longo dos últimos anos com o Grêmio era o seguinte, eu analiso muito, visto de economista, as vantagens comparativas dos clubes, né, em relação ao mercado como um todo, né? Gestão já foi uma vantagem comparativa, hoje é uma obrigação, porque tem alguns clubes no Brasil que têm uma boa gestão, né? Então, Atlético Paranaense, Grêmio, Flamengo, Fortaleza, Goiás, Bahia, Ceará, quer dizer, alguns clubes têm um nível bom de gestão, mínimo. Então, quem saiu na frente teve vantagem competitiva. Hoje, os clubes que não têm boa gestão, eles precisam ter boa gestão, não é para passar aos outros, é para alcançar um pouco, diminuir a diferença em relação aos outros. Eu me refiro, por exemplo, aos 3 do Rio, ao Santos, que tem problemas de gestão, ao Cruzeiro Atlético Mineiro, né, e alguns esportes, Curitiba, Vitória, né. Mas existe uma outra vantagem competitiva, que é a vantagem competitiva dentro de campo, né. E aí, o Grêmio, nos últimos anos, ele vinha muito bem, o trabalho que o Renato vinha fazendo, era um trabalho de, com menos recursos, entregar mais em campo, né. O próprio Flamengo, você via que até o ano passado, né, o período anterior, ele fez o período de lição de casa, de ajustar a gestão fora de campo, a gestão fora de campo aumentou a capacidade de investimento, mas com mais dinheiro eles não conseguiam traduzir isso em resultado dentro de campo, né? O problema é que o Flamengo, ele conseguiu a eficiência dentro de campo, a eficiência fora de campo, e é uma torcida muito grande, né, no eixo Rio-São Paulo, com a maior cota de TV, com patrocínios enormes, quer dizer, tudo conspirou, né, e o Flamengo tem a tempestade perfeita a seu favor, né, os demais têm a tempestade perfeita contra si, né. Então, um desafio é o seguinte, como tirar vantagem competitiva, né, nesse cenário, né, o Grêmio vinha fazendo muito bem, né, com o Renato,
E obviamente que isso é importante para você manter o torcedor engajado e gerar novas receitas, né? Então, de uma certa maneira, quando a gente olha a fotografia do Grêmio, quer dizer, ele vem aí de alguns anos, assim, muito bem, né? Desde, vai lá, 2015, né? Vem uma trajetória, assim, que você olha e olhava o balanço do Grêmio, por exemplo, e falava, nossa, os caras têm uma melhora consistente, né? Esse ano deu um pouco uma parada. Aí só diz, pô, Fernando, nossa, mas o negócio tá ruim. Não tá ruim, né? Porque quando você olha, e aí eu já estou me referindo ao segundo desafio, que é a Covid, né? O que a gente vê é o seguinte, o Grêmio, mais uma vez, um clube superavitário, com superávit importante, conseguiu controlar o nível de endividamento, que está num patamar, por seu porte, é um patamar adequado, né? Quando você tira a receita com o jogador, também é um patamar adequado, isso é importantíssimo. Como a gente viu muito clube aumentando demais a receita com venda de jogador, que não terão agora, nesse período da Covid, né? Você via duas relações, isso no Santos é nítido, né? Você pegava o endividamento comparado com a receita com os jogadores, era total era 1, quando você comparava com a receita tirando venda de jogador, a relação é horrorosa, né? É horrorosa. O Grêmio não, o Grêmio tem uma boa relação de endividamento e receita, mesmo considerando a receita do jogador. Isso dá um pouco de espaço para o clube dar uma respirada. Os indicadores de solvência, de liquidez do clube se mantiveram relativamente bem, né? Então, é o seguinte, o clube está dentro dos padrões do futebol sempre, né, gente? A gente sempre gosta de destacar. O mundo do futebol é um mundo de números ruins, né? É um mundo de pouca capacidade financeira, é um mundo de muita alavancagem, de resultados pobres, né, financeiros. Esse é o mundo. Não é só no Brasil, tá? Esse é um mundo em geral. O futebol em geral é assim. Tem que ser assim? Não tem que ser assim. Ele está melhorando, mas há problemas financeiros, alavancagem, excesso de endividamento em tudo que é lugar do mundo. Fruto, em grande parte, principalmente na Europa, principalmente na Premier League, do excesso de capital que esses clubes têm. Esses clubes têm capacidade. São clubes empresas, são clubes que podem atrair investidor, têm muito acesso a capital. Isso agora muda um pouco nesse período agora da Covid. Então, o Grêmio é o que a gente falou assim, pausa para respirar, entendeu? Quer dizer, de um período de um crescimento muito bom, nós estamos um pouco parando para iniciar um novo ciclo, né? Esse ciclo seria baseado em qual vantagem competitiva? Isso só o presidente vai poder responder hoje, né? Nós podemos, vamos dizer assim, supor algumas coisas aqui com base nos dados, mas a gente precisa entender o seguinte, qual que é a estratégia do Grêmio, né? Quer dizer, vamos voltar um pouquinho. Os gaúchos, historicamente, são sempre competitivos, eles sempre têm alguma carta na manga, né? Se a gente for olhar o período mais recente, o sócio-torcedor foi uma coisa importantíssima para os clubes do Rio Grande do Sul, porque como eles não tinham as cotas da TV, como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Vasco, São Paulo, eles descontavam essa desvantagem com receitas de sócio-torcedor que os clubes aqui do Sudeste não tinham. Então você viu o seguinte, são processos que vêm de Inter e Grêmio de mais de 10 anos, de 15 anos atrás, esse negócio de você gerar receita com sócio-torcedor. O problema é que o mercado aprendeu a fazer isso, né? E hoje, de novo, o Flamengo tem mais receita com isso, né? Todos os clubes aumentaram as suas receitas. Então, aquela vantagem competitiva que fez com que, por exemplo, os clubes do Rio Grande do Sul estivessem no topo de faturamento há poucos anos atrás, essa vantagem ela se desfez, né? O Grêmio, particularmente, ele conseguiu a vantagem da eficiência dentro de campo maior com o Renato nos últimos anos. De uma certa maneira, isso parece também que deu uma... Né, a pergunta é, qual é o coelho que se tem agora na cartola? Né? Quer dizer, o que vai se tirar da cartola para conseguir tirar a diferença
do Flamengo, principalmente, né? Do Palmeiras não está tão longe, né? Você vai ter que ter muito mais gestão, você vai ter que engajar mais o torcedor, né? Que esse é um patamar, esse é um número que a gente vai olhar aqui, o belo nível de engajamento da torcida do Grêmio. Enfim, esse é o panorama inicial da conversa. Bacana.